Estamos de volta e agora você vai ver que o atual momento para o agro faz o produtor estar atento a uma série de fatores que vão ditar os rumos do seu negócio rural. A chegada do El Niño, a super safra brasileira, a falta de armazéns, os desempenhos aí das safras americanas e da Ásia, entre outras situações. Pois é, esses são elementos que fazem parte do cenário do agronegócio atual. E quem faz uma análise sobre esse momento no Brasil e no mundo é o economista Alexandre Mendonça de Barros, com quem eu conversei essa semana. Sérgio, acho que tem duas situações no mundo. Tem uma situação brasileira e tem uma situação do que está acontecendo lá fora. Aqui no Brasil, nós tivemos a maior safra da história, um crescimento gigantesco. Se nós somarmos soja e milho, cresceu aí mais de 50 milhões de toneladas, o que é um volume absurdo. E nós não estamos tendo armazém para tudo isso, e isso fez os preços caírem mais do que caiu lá fora. Lá fora não é um quadro também que está muito apertado, mas há algumas instabilidades climáticas que devem trazer muita volatilidade ao mercado internacional. O El Niño, normalmente, ele é muito ruim para a Ásia, né? Ele não é tão ruim para as Américas, né? Incluso o Brasil, a Argentina, etc. Então, quando você olha para o El Niño, a preocupação maior vai sempre ser o que pode acontecer com a Ásia. Entretanto, esse ano, o começo da safra americana veio muito seco e isso deu uma volatilidade grande. Chicago subiu bastante até algumas semanas atrás, só que agora voltou a chover, há uma leitura de uma expectativa de boas chuvas, etc. Isso fez os preços voltarem para baixo. Toda vez que você olha para frente, é sempre um risco, porque depende muito do que vai acontecer com o clima. Mas por que o mercado está pesando, né? Pensando na nossa próxima safra? Porque o mercado, além de achar que pode ser que a safra americana saia boa nessas últimas semanas, ele começa a achar que a América do Sul vai ter boas safras. Por quê? Porque o El Niño normalmente chove bem no sul. Se chove bem no sul, a Argentina tem chance de colher uma boa safra. Então, eu acho que nesses próximos meses, essa história olhada para frente vai continuar. Uma visão positiva da safra do Brasil e da América do Sul. As grandes possibilidades de preço que podem surgir para o produtor brasileiro é só se for muito ruim o clima nos Estados Unidos. Não dá para afastar essa possibilidade, mas é um rally aí que a gente costuma dizer, né? O mercado de clima, como chamam os americanos, vai ser muito forte. A minha recomendação é essa volatilidade, se voltar, né, tiver lá 2 semanas secas nos Estados Unidos, tem que aproveitar essa retomada de preço. Nós vamos trabalhar com preços mais baixos do que nós estávamos vendo, isso eu não tenho muita dúvida. Por outro lado, os preços dos produtos, dos insumos caíram bastante. Fertilizantes, químicos, a gente está vendo uma queda de custo de produção muito grande. Então, se a gente olhar para frente, os preços são menores dos produtos, mas os custos de produção também caíram, né? Então, isso traz algum alento aí para as expectativas do próximo ano. Logo, logo o produtor vai estar travando os seus custos. O momento é quando? Olha, eu acho que já dá uma relação de troca boa, tá? Mesmo com os preços que nós estamos vendo hoje, como os insumos caíram bastante, a gente vê uma relação de troca positiva. Eu acompanharia o mercado em Chicago, tá certo? Nesses espirros que devem aparecer nas próximas semanas, 2 semanas mais secas, etc., sempre traz alguma coisa para Chicago e aí dá para ir fazendo uma posição. Então é um ano, eu acho, muito dependente do clima no exterior, né? A safra aqui, de fato, gente, foi muito grande. E a visão de um El Niño não é negativa. Então, é difícil o mercado penalizar a nossa próxima safra até o clima acontecer lá para janeiro, fevereiro. Então, a gente tem que aproveitar as oportunidades de Chicago e ir vendendo, cobrindo os custos.